Como eu organizo as minhas atividades em sala de aula. Se você sente que as suas atividades em sala de aula viram um caos, esse vídeo é para você. Ou então, se você tem que organizar todos os dias quando você vai fazer aquela atividade, ou pior, por semana, talvez esse vídeo também é para você. A organização é crucial na educação, ainda mais para nós professores. Quanto mais você conseguir se organizar e quanto mais você ver uma forma que funcione para você, mais leve vai ser os seus dias. Mas não vai ser 100%, nós sabemos disso, né? Eu fico muito feliz quando vocês interagem com os vídeos e em cima de um comentário tem chaves preciosas para você conseguir se organizar. Então vamos lá ler esse comentário? Oi, prof. Primeiramente, obrigada por compartilhar o trabalho. Adorei as dicas. Gostaria de saber como você organiza essas atividades na sala de aula. Você acompanha o aluno individualmente enquanto os outros fazem outras coisas? E outra dúvida, você se programa para fazer atividades em um único dia? Olha quantas coisas importantes em um vídeo só, em um único comentário. Então, em cima disso será o nosso vídeo de hoje. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo e aproveita porque esse tema não se encerra nesse vídeo. É importante, antes de eu falar como eu me organizo, como eu trabalho. Eu trabalho em cima da pedagogia de projetos e em cima de um currículo bilíngue. Então, em cima da pedagogia de projetos, nós temos a criança como peça central. Então, ela aprende através da investigação, através de um tema de interesse, e dentro disso nós vamos trazendo ali conhecimento sempre através da investigação. É muito difícil você trazer, num contexto desse, respostas prontas. Nós trazemos experiências para, a partir da experiência, a criança fazer a sua descoberta e construir ali o seu aprendizado. É muito conhecido, talvez esse nome vai te fazer lembrar, Régio Emílio. Então, eles fazem esse trabalho excepcional com a pedagogia de projetos, com a criança ali como investigadora. E eu, particularmente, amo muito essa abordagem. Talvez você não trabalhe com a mesma abordagem. Se você trabalha, muito bem, continua nesse vídeo. Mas se não, essas dicas funcionam para todos os contextos. Então, como eu sempre penso a minha organização? Partindo do geral e indo diminuindo. Sempre eu pego do amplo, o tema amplo, e vai dividindo esse tema até chegar no resultado final, no objetivo principal do seu planejamento. Muita gente acha que a organização é simplesmente ter tudo plastificado, tudo organizado dentro de uma pasta e não necessariamente. Até porque essa parte aí foi um pouco mais difícil para mim. É válido falar que eu não sou uma pessoa tão organizada. Então, no início, para mim, eu tive muita dificuldade de conseguir me organizar. Então, eu vou deixar chaves aí preciosas para você e espero que te ajude. Bom, então sempre antes das atividades eu faço primeiro uma visão geral. O que seria essa visão geral? É importante você saber qual é o tema, qual é o projeto, o que que você vai estar trabalhando. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, um projeto vai ser da natureza, vai ser sobre a natureza. A natureza é algo muito, 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 muito amplo. Então, tá, dentro da natureza, o que que eu posso trabalhar? Ah, eu posso trabalhar os animais, eu posso trabalhar as plantas, eu posso trabalhar o tempo, o clima, enfim. Dentro de um tema amplo, você vai diminuindo esse tema pensando no quê? A organização dos seus dias letivos, entra a organização dos feriados, entra a sua organização em sala, então quais os dias da semana você vai estar podendo trabalhar essa temática. Em cima disso, a gente vai num passo a passo. Primeiro, a gente vai do tema geral e a gente vai diminuindo esse tema. Tem até aqui um vídeo no canal que fala sobre o projeto que eu desenvolvi com as crianças sobre os continentes, sobre crianças ao redor do mundo. Como crianças ao redor do mundo é um tema muito grande, muito amplo, então a gente pensou, que tal a gente ir pelos continentes? Pelos continentes daria a quantidade exata que nós conseguiríamos trabalhar com essas crianças. Então, em cima de um tema amplo, ele foi diminuindo e a gente conseguiu organizar. Então, primeiro você começa a organizar esse tema, depois você organiza os dias letivos, qual vai ser o tempo, qual vai ser a possibilidade que você vai ter para trabalhar ali com essas crianças, e em cima disso você começa a pensar nas propostas. Bom, depois de você ter pensado esse tema central, você vai pensar em como você vai organizar para que você consiga pensar nas propostas, consiga organizar por semanas. Então, eu não sei como você funciona, mas eu funciono de uma forma muito visual. É algo que funciona muito. Então, cria um mapa mental. Por que não você criar um mapa mental? Ou você criar
um quadro visual com as ideias centrais. Então você pode buscar referências, você pode buscar ideias no Pinterest, você pode anotar de uma forma que você vai se lembrar. Mas algo que eu já fiz muitas das vezes, agora eu estou tentando digitalizar um pouco mais, mas o que sempre funciona é fazer um mapa mental. Vamos fazer um mapa aqui juntos? Vamos fazer aqui o exemplo que eu falei para vocês. Então, no projeto onde eu trabalhei as culturas. Então, o tema central é culturas. Então, dentro dessas culturas, o que eu vou estar trabalhando? As vestimentas. Opa. Mentas. Certo? Ok, minha letra não é das melhores, viu? Mas só para exemplificar. Então, dentro das vestimentas, a gente fez uma pesquisa ali em sala, e essa pesquisa nos levou a trabalhar Brasil, África, que mais? Japão e, sei lá, Polo Norte. Bem aleatório mesmo. Aí dentro disso eu posso fazer uma pesquisa. Então tá bom. O que é tradição lá? Então são as roupas, adereços e mais alguma coisa. Aí vamos ver. No Polo Norte a gente pode ver o tempo, certo? Porque lá é frio. Tempo, clima. Podemos ver proteção. Do frio, certo? E assim a gente vai pensando a mesma coisa para o Brasil, mesma coisa para a África. Então vamos pensar, se vai ter 3 temas centrais por cada um, então eu consigo pensar, aqui eu vou trabalhar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, 11 semanas, 12 semanas. Aqui eu já consigo ter um tema que eu vou ter 12 semanas. Certo? E em cima disso eu consigo calcular. E aqui, esse mapa é uma possibilidade de você conseguir se organizar. Então tá bom, tudo bem. No meu cronograma que eu vou trabalhar semestral, eu vou trabalhar bimestral, geralmente eu trabalho por semestre. Então em um semestre, quantas semanas letivas eu vou ter? Ah, eu não tenho 12 semanas letivas. Eu não tenho 10 semanas para trabalhar, então eu vou reduzindo os temas. Então, em cima disso, eu consigo pensar nas atividades. Então, nessa semana, eu consigo fazer 2 atividades sobre o Brasil, na próxima semana, eu consigo fazer 2 sobre a África, e assim vai indo. No final, eu vou ter um tempo para revisitar. Isso consegue te ajudar a ter uma visão do todo. Porque muitas das vezes, quando a gente vai começar um trabalho com as crianças, a gente pensa assim: nossa, eu não consigo visualizar. Não sei se você já pensou isso, eu já conversei muito com as pessoas que eu trabalho, e às vezes você não consegue ver, você não consegue visualizar. E se você não consegue visualizar, às vezes você vai indo, vai fazendo, mas às vezes você acaba se perdendo no tema, às vezes você acaba se confundindo, às vezes você tenta abraçar o mundo e não dá certo. Às vezes não dá certo. Então, dessa forma, você consegue ter muito mais clareza e intencionalidade dentro daquilo que você está fazendo. Uma vez que você consegue organizar isso, que você vai trabalhar, você consegue agora pensar também nos recursos necessários. Quais são os recursos, quais são os materiais que você vai precisar. Então, para a semana, para a terceira semana do mês de março, eu vou precisar de impressão, eu vou precisar de caixa de sapato, eu vou precisar de rolo de papel, um exemplo. Então, você já consegue prever que naquela semana você precisa ter esse material para que aquela proposta realmente aconteça. Então, você vai começar a ter uma organização muito mais sólida, não só do que você vai aplicar, mas do que você precisa, porque às vezes acontece você chegar para fazer a proposta e falar, e não tem isso e agora. E aí atrasa tudo, e aí você não consegue fazer. Tudo é muito flexível, mas assim consegue te trazer mais segurança e mais organização. Então, a pergunta ela parte ali de como me aprofundar mais na próxima semana, que experiências práticas cabem dentro desse tema, como eu posso finalizar esse percurso. Veja como essas perguntas te ajudam a organizar aquela visão geral para algo menor que se passa por um dia, que se passa por algumas horas e por alguns minutos, dependendo da sua faixa etária. Dentro desse tema central, que às vezes não vai ser uma pedagogia de projetos,
Às vezes vai ser uma alfabetização, às vezes vai ser uma pré-alfabetização, vai ser um conteúdo de matemática, vai ser um conteúdo de formas geométricas, enfim, dentro disso tudo você consegue organizar uma visão geral, você consegue olhar o seu material, destrinchar o seu material e ver como que você vai se organizar com o tempo que você tem, com os recursos que você tem e ver o que é possível, o que não é possível. Eu tento me organizar, tento fazer, não sei como você trabalha, às vezes você trabalha com planejamento semanal, mensal, o plano de aula do dia, enfim, não sei como você se organiza, mas eu trabalho por mensários, por mês, mas ainda assim eu tento já deixar aquele percurso mais estruturado. Então eu já sei que no primeiro mês eu vou trabalhar isso, no segundo eu vou trabalhar isso, no terceiro eu vou trabalhar aquilo. Já organizo as propostas, já organizo os materiais necessários para uma organização minha interna, porque isso me ajuda a ter mais segurança e ter menos trabalho lá na frente. Talvez isso funcione também para você, e você só vai saber testando. Ouvindo esse vídeo, parece que é algo muito fácil e muito simples. E não é. Demanda tempo, demanda a sua organização, demanda todo um pensamento, uma pesquisa por trás disso, mas é algo muito funcional. E dentro disso, é válido falar, nossa, é muito lindo falar isso, né? Pensar, nossa, essas ideias, tudo mais, tá bom, mas a minha sala tem 10 alunos, tem 15 alunos, tem 30 alunos, como eu dou conta de fazer esse trabalho? E ainda ver o que cada criança precisa, dentro de cada necessidade, dentro de cada qualidade, e é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, até porque nós só começamos a falar sobre aquele comentário. Então aproveita, vai procurar aqui nos próximos vídeos um pouco mais sobre isso, que é como acompanhar os seus alunos individualmente e em grupo. Até o próximo vídeo!